Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura até o versículo 11. Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Amém, amados? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Amém? Amados irmãos, nós pela manhã ouvimos a mensagem do irmão José Amaro, inspirado pelo Espírito Santo, de nós sermos gratos a Deus. Nesses dias nós estávamos fazendo uns estudos, e nesses estudos nós paramos em 3 palavras muito fortes para a nossa vida, e nessas palavras nós vimos que está o tripé da vida religiosa, está a força maior da vida religiosa. E aí vocês podem perguntar: irmão, qual é esse tripé que o irmão encontrou? Nós encontramos 3 palavras na Bíblia, que são palavras-chave para nosso desenvolvimento religioso, para nossa edificação no dia a dia e para nossa realização como seres vivos em Cristo. Eu estou falando de 3 palavrinhas, chamada graça, chamada fé e chamada justificação. A graça, a fé e a justificação. E aí nós vamos dar uma caminhada na palavra de Deus e vamos ver algumas coisas sobre a graça de imediato, para que nós possamos assim entender o que Deus, através da sua maravilhosa palavra, começou a trabalhar em nossas vidas. Abram no livro de Salmos 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11. Eu queria que Luciano lesse aí em voz alta. Salmo 84, versículo 11. O que é que diz aí, Luciano? Porque o teu Deus é sol e
graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Pois o Senhor Deus é só e escudo, o Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que andam em retidão. Essa graça maravilhosa, ela é repartida livremente para todo ser humano. Essa graça maravilhosa está tão somente mostrando o amor de Deus para a sua vida, mostrando o quanto Deus nos ama. E aí você poderia dizer assim: irmãos, como é que eu começo a entender a graça? Aí você diz assim: eu ouvi falar que a graça é um favor imerecido. Quem merecia estar na cruz por você? Quem era que merecia? Eu. Quem merecia estar na cruz era um de nós. Ou seja, cada um de nós merecíamos estar na cruz, porque nós somos pecadores. Essa graça maravilhosa é a ação de Deus nos doando Cristo em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É uma doação de Deus para nós. E Ele nos deu o seu Filho de graça, para que nós, sendo pecadores, recebemos aquela maravilhosa bênção chamada assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Um dia, quando nós começamos a entender essa graça maravilhosa em nossas vidas, meu Deus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? É por ação sua ou é um dom gratuito de Deus? É o dom gratuito de Deus que esta graça maravilhosa nos alcança. Atos, Luiz Cordeiro, Atos capítulo 11, versículo 23. Atos 11, versículo 23. Tendo ele ficado conhecendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Vejam bem, irmãos, quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Nós hoje estamos aqui em comunhão. Às vezes nós estamos muito dispersos, muito distantes um do outro, e às vezes nós deixamos esses bancos vazios e parece que nós não temos comunhão. E aí nós precisamos ver assim: você dizendo a você mesmo, eu recebi a graça maravilhosa de Cristo em minha vida, para glorificá-lo, para adorá-lo, e estar em união na minha igreja, estar em comunhão com meus irmãos na igreja. Isso é gostoso, que nós possamos nos reunir, nos unir e agradecer por essa graça maravilhosa nos outorgada, nos dada gratuitamente em Cristo Jesus. A graça, ela nos dá poder para o serviço religioso. A graça de Deus em nossas vidas nos capacita e nos proporciona poder para o serviço religioso. Abram suas Bíblias aí em 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 de Coríntios,
Os irmãos acham que eu abro muita Bíblia, né? Muito versículo, mas é que eu gosto muito de pesquisar e deixar que a Bíblia fale ao meu coração e fale aos irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Eu vou pedir aí para Carlinho ler aí. Carlinho, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Olha, vejam bem, irmãos, mas pela graça de Deus, o apóstolo Paulo nos falando aqui na primeira carta aos Coríntios, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para mim comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. No momento em que nós estamos aqui à frente, seja pastor, seja diácono, seja um servo, nós estamos pela graça de Deus, nós estamos pela misericórdia de Deus, nós estamos pela compaixão de Deus. Minha graça te basta. Foi o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo respondeu aos discípulos. Minha graça te basta. Meus irmãos, quando a gente compreende essa graça maravilhosa que foi um favor imerecido para nossas vidas, nós entendemos que essa graça não é para que nós usamos ela por egoísmo particular. É muito forte o que nós estamos a falar. Às vezes nós encontramos umas pessoas dizendo: eu fui salvo e você está perdido, eu não me uno mais com você. E Deus, com a sua misericórdia, não é assim que Ele nos ensina. A graça de Deus não é para que nós tenhamos egoísmo em nós mesmos. Abram aí suas Bíblias, 1 de Pedro. 1 de Pedro. Aí nós vamos ver o que está sendo dito no 1 de Pedro 4:10. Aí o Zé Amaro vai ler aí lá de longe, mas vai vir para frente aqui da igreja mais próximo para todos ouvirem. 1 de Pedro 4:10. Cada um deseja o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Veja essa graça que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que ela produz em nossas vidas. Todos estão com esse versículo aberto para nós podermos ler todos juntos. Servis uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É uma graça maravilhosa para nós servirmos uns aos outros, para nós servirmos aos irmãos, para nós servirmos à sociedade. Se nós não amarmos o próximo, como é que a gente pode dizer que ama a Deus sobre todas as coisas? Essa graça foi um favor imerecido. Nós estávamos numa situação deplorável,
Mas Jesus Cristo veio e nos alcançou com a sua maravilhosa graça e disse a nós: filho, essa graça em vossas vidas vai fazer com que vocês amem um ao outro, que vocês entendam o derramar dessa graça sobre suas vidas, sendo vocês pecadores, faz com que vocês trabalhem, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esta graça maravilhosa, ela usa para nós algo profundo chamado certeza de salvação. Irmão Germano, abra aí em Atos capítulo 15, versículo 11. Atos 15, versículo 11. Eu gostaria que fosse o irmão Germano que lesse isso bem direitinho aí para a gente. Mas cremos, como é que diz aí, irmão? Pela graça do Senhor Jesus Cristo, como Ele também. Interessante, a tradução do irmão diz como? Seremos, Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como Ele também. Aí na nossa tradução diz assim, meus amados: mas cremos que somos salvos. É diferente de seremos. Seremos está num futuro. Mas a graça que Jesus Cristo nos concedeu, ela está nos concedendo a alegria de nós sermos salvos em Cristo Jesus. Amém? Mas a graça que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como Ele também. Nós somos salvos. Veja Romanos 3:24. O irmão Germano também. Romanos 3:24. Três. O que é que diz aí, amados? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, aí nós já partimos para sendo justificados, por quê? Por sua graça, né? Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo pagou um alto preço e nos redimiu do nosso pecado. E gratuitamente, na sua graça maravilhosa, Ele derrama sobre nós essa maravilhosa dádiva, para que nós entendamos que os nossos pecados são perdoados. Tito 3:7. Quem abrir primeiro? Zé Carlos de Jacira. Tito 3:7. O que é que diz aí, Zé Carlos? Fiel é a fim de justificar por graça e prover os seus deveres, segundo a esperança da vida eterna. A fim de que, veja que a eficácia dessa graça, entronizem dentro de vocês o que este versículo está falando para cada um de nós.
a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros. Glória a teu nome, ó Pai. Sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança de vida eterna. Nós somos justificados por esta graça maravilhosa. Essa graça que Jesus Cristo derramou para nossas vidas, para nos dar uma certeza de vida eterna. Nós líamos nesse instante em Romanos: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Irmãos, nós trabalhamos um pouco, só algumas pinceladas sobre graça. Vamos trabalhar um pouco agora sobre fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Os irmãos imaginem o que é fé. Como é que a fé vem em nossas vidas? Como é que nós temos a capacidade de dizermos assim: começamos a ter fé? Recebemos a graça, e essa graça nos alcançou, e aí vai sendo produzido em nós a palavrinha chamada fé. Romanos 10, 17, Tony. Dá para ler aí, irmão? Romanos 10, 17. Porque a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Olha, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, irmãos? A fé em nossas vidas é gerada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem um momento em que os discípulos dizem assim: Senhor, aumenta as nossas fé. Que nós da primeira igreja batista possamos dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Dai-nos mais conhecimento de Ti, dai-nos mais conhecimento da Tua palavra, e quanto mais nós conhecemos da Tua palavra, mais Tua palavra vai produzir fé em nossas vidas. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra, nós vamos ter fé produzida em nossas vidas. Abra aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, capítulo 1. Pastor Reginaldo. Pode ler, irmão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, lembra de um fato bíblico que é narrado sobre fé. Abraão, teu único filho, me dá. Abraão não titubeou, Abraão não teve dúvida, ouviu a voz de Deus e seguiu.
E deixou lá embaixo um recado dizendo: olha, nós vamos, mas vamos voltar. Mas nós vamos sacrificar. Abraão estava obedecendo a Deus, vendo um relato que Deus está pedindo o seu filho, e ele vai em obediência sacrificar o filho a Deus. E no momento crucial daquele ato, o filho pergunta: papai, onde está o cordeiro? Qual foi a resposta, irmão, de Abraão para o seu filho? O Senhor proverá. O cordeiro o Senhor proverá. Mas por enquanto eu estou agindo. Eu estou agindo porque a fé faz com que você haja. É a certeza de fatos que se esperam como não se vê-se. Eu estou tendo uma convicção de fé. Qual é a convicção de fé? Que essa igreja vai estar viva, avivada em Cristo Jesus, porque seus membros vão começar a comer a palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai produzir vida nos seus membros, vai produzir fruto de avivamento nos seus membros, e eles vão ser avivados. É uma esperança. Não traz confusão a esperança, a gente leu nesse instante. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi o quê? Derramado em nossos corações. A fé, ela é aumentada. Aí eu pediria para alguém abrir em Lucas 18:8 para ver que a fé é aumentada, ela é produzida. O irmão aí que está com a camisa aero, né, que fique de pé aí, lê aí Lucas 18:8, onde é um momento que os discípulos pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos ver o que é que diz aí, Lucas 18:8. Lucas 18:8, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós precisamos entender uma coisa: Deus quer que o seu povo tenha conhecimento da verdade. A fé vem pelo ouvir. Se Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Se nós não tivermos o conhecimento dessa verdade, como é que nós vamos produzir e ter fé perante o que Deus quer de nossas vidas? Nós só vamos ter fé quando o conhecimento de Cristo está em nós. Esse conhecimento gera em nós fé. Interessante. Nós somos religiosos, nós somos povo de Deus, mas tem algo assim muito forte no que diz a respeito da fé. A fé é um dever fundamental para a vida religiosa. Fé, um dever fundamental para a vida religiosa. João 6, essa aí eu vou ler. João 6, 28 a 29. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Nós poderíamos estar perguntando a nós mesmos aqui como igreja: que faremos para executar as obras de Deus? E temos a resposta de Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus:
A obra de Deus é esta: crede naquele que Ele enviou. Agora, nós vimos há dias que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que busque a Deus entenda que Ele é o galardoador, é o doador daqueles que o buscam. Ok? Então, se nós estamos aqui reunidos, adorando, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, é porque nós cremos que Ele é aquele que nos tirou das trevas. Nós já tivemos a experiência que saímos das trevas, passamos a ser novas criaturas, e porque passamos a ser novas criaturas, nós glorificamos, nós exaltamos, e nós passamos a ter fé naquele que foi enviado por Deus. A fé é indispensável para a vida religiosa. E a fé é essencial para a vida de oração. A fé é indispensável para a vida religiosa. E a fé é essencial para a vida de oração. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Monteiro, vamos lá? Essa, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao vento do mar, terrível e agitada pelo vento. Leu 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A fé é indispensável para a vida religiosa. Quando diz assim em Hebreus 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, em Tiago, capítulo 1, versículo 6, está nos chamando a atenção, a você e a mim, e dizendo assim: peça, porém, com fé. Não o quê? Não duvidando. Às vezes nós escutamos coisas muito sérias no meio do povo que se chama povo de Deus. Eu estou orando a Deus, mas nem sei se vou aceitar, se Ele vai me abençoar. Eu tenho dúvida. Já ouviram alguém falar dessa maneira, né? Eu estou orando, mas eu acho que eu não vou alcançar não. É uma oração com dúvida. É oração que não é oração por fé. É oração duvidosa. E aí Tiago, no versículo 7, está dizendo: não pense tal homem que vai receber do Senhor a sua bênção. Não é assim? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé é gerada porque nós vamos conhecendo ao Senhor Jesus, e cada vez mais que nós vamos conhecendo, Ele vai se revelando, e nós temos a comunhão com Ele, e essa comunhão nos torna povo herdeiro dEle, e como passamos a ser povo herdeiro dEle, Ele nos concede bênção maravilhosa sobre nossas vidas, e aí
até agora nada pedistes. Pedi e recebereis, quando pedes com fé, né? Amados, nós vimos graça, nós vimos fé, agora nós vamos partir para a justificação. Essa palavra justificação, ela é interessante. Alguém justificou a minha vida. Quem foi alguém que justificou a minha vida? Jesus Cristo. Como é que ele justificou? Na cruz, entregando-se por nós. Aí está lá, Jesus diante de Deus, crucificado. E aí ele diz: se vocês crerem, se vocês passam a crer, se vocês passam a ter fé, que na cruz os seus pecados são perdoados, vocês vão ser justificados. Então a justificação só vem pela fé. Não existe justificação se não for pela fé. Existe justificação histórica, científica, mas justificação para você sentir o perdão de Deus é pela fé. Amém? Se você entender a justificação pela fé, é um ato de milagre. Milagre se explica. É uma ação de Deus que você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Foi que lemos aí em Romanos 5:1. Alguém lê? Romanos 5:1. A irmã entenda aí, sendo pois o quê? Justificado por quem? Pela fé. Sendo pois justificados pela fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé produz em nós vida, e a fé nos justifica diante de Deus. Senhor, eu estou entendendo agora. Eu agora entendo que a justificação da minha vida, das minhas falhas, foi através da cruz, que Jesus lá na cruz, pregado na cruz, me perdoou e me deu justificação. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com quem? Vocês já imaginaram o homem cheio de pecado, ele tem paz com Deus? Tem? Então, cheios de perdão, quando nós recebemos esse perdão, nós fomos justificados por meio da fé. Aí passamos a ter paz com Deus. 5:18, Romanos 5:18. Pode ler. Pois assim como por uma só ofensa veio para o juízo sobre todos os homens, veio para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de si. Irmãos, vejam esse versículo que está dizendo para nós. Nós falamos sobre graça, nós falamos sobre fé e falamos sobre justificação. Aí esse versículo está dizendo aqui: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Qual foi essa ofensa? O pecado que trouxe o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Assim também por um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça?
O ato de justiça, Jesus na cruz, por nós. Veio o quê? Veio a graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Imagine que coisa maravilhosa. Graça, fé, justificação e vida eterna. Quando a gente entende o processo da graça, o processo que pela fé Jesus nos salvou. Nós éramos mortos e perdidos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos alcançou pela sua graça maravilhosa e nos deu vida nova. E aí a gente diz assim: assim quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa graça maravilhosa produz em nós vida nova. Romanos 9:30. Romanos 9, versículo 30. Agora vamos para os três que estão lá detrás conversando. Romanos 9, versículo 30. Seu Denis, seu Zé Amaro e os três aí vão ler aí. Romanos 9, 30. Romanos capítulo 9, versículo 30. Leiam aí, um dos de vocês três aí. A justificação decorre da fé. 1 de Coríntios 6:11. A gente já só tem 2 versículos agora para a gente terminar. 1 de Coríntios 6:11. Luiz Cordeiro. Assim como algum que pode o corpo lavado, santificado, em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. Eu vou ler do versículo 9, para os irmãos acompanhar uma coisa muito profunda, que nesse versículo 9 nós nos encontramos nele antes da graça nos alcançar. Antes da graça de Deus nos alcançar, esse versículo 9 aí de 1 de Coríntios está retratando quem éramos antes. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Romanos capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavado, mas fostes santificado, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus amados, seis. Ok, mãe, obrigado. 1 de Coríntios 6, isso mesmo, né? Aí nós temos assim, algo muito profundo, que é o livro de Gálatas, no capítulo 3, Gálatas capítulo 3, vai nos mostrar sobre essa questão da justificação. Gálatas, eu pedi para Pedro Santos se levantar e ler Gálatas 3, 22 a 25.
Aí nós vamos enfatizar bem o versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 22 a 25. Vamos lá todos? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e encerrados para essa fé que teria de ser revelada. De maneira que a lei nos servirá para que nos conduzir aqui, a fim de que fosse mas tendo vindo lá fora, já não permanecemos e podemos lá para lá. Veja esse texto, como ele é profundo. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então nós temos esse amor maravilhoso de Deus nos concedendo sua graça, essa graça produzindo em nós fé, essa fé produzindo a justificação, e essa justificação fazendo com que nós tenhamos a alegria, porque a Bíblia diz: muito pode em seus efeitos. Alguém completa? Muito podem seus efeitos a oração de um justo. Porque você foi justificado, você pode orar, porque o véu foi rasgado. Nós agora temos acesso ao Pai em um só Espírito. E porque nós temos acesso ao Pai em só Espírito, todo aquele que foi justificado pode orar, sabendo que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. O Senhor, assim, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, aplique essas palavras em nossos corações, para que nós possamos, através dessa graça maravilhosa, através dessa fé, a fé vem pelo ouvir a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus, e que a gente, ao ouvirmos a palavra, Deus gere fé em nossas vidas. Os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. E aí nós estamos aqui, reunidos, para termos a fé maravilhosa. E essa fé maravilhosa produz avivamento. E esse avivamento produz uma certeza de justificação. E porque fomos justificados, as orações dos justos podem muito em seus efeitos. Que o Senhor assim nos abençoe nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos.